Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências aqui da TV Profissão. Eu sou a Oriana e estarei com vocês aqui hoje nesse programa que, para quem conhece ou quem não conhece, sabe que é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação da área de negócios da Uninter. E aqui comigo hoje para falar de um tema muito bacana, um tema muito leve, para falar sobre etiqueta no trabalho, eu convidei o professor José Benedito, que também é professor da pós-graduação, da área mais daí das questões internacionais, comércio exterior e tudo, mas que também vale, né? Etiqueta, ela vale para o mundo todo, né, José? Bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo também. E é exatamente como a professora Oriana acabou de comentar, né? A etiqueta corporativa, a etiqueta no trabalho, ela vai servir aí para todo mundo que está trabalhando, né? Ela é interessante porque ela é uma dos principais componentes, inclusive, do marketing pessoal. E além disso, obviamente, a etiqueta corporativa, a etiqueta no trabalho, ela tem uma origem muito longa também. E até já começando aqui, professora Oriana, vou colocar um pouquinho de história, que eu consegui um dado bem interessante sobre a etiqueta corporativa e a etiqueta no trabalho. Pessoal, isso é super antigo. A etiqueta corporativa, ela tem origem lá na Idade Moderna, que é um período entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, que é essa que a gente vive, ou seja, mais ou menos entre 1450 até 1788, 89, tá bom? Ela tem um marco ali junto com a Revolução Francesa. E sim, a etiqueta ela tem a sua origem na etiqueta, nas boas maneiras que, né, teve seu início ali nesse período da nossa humanidade. E é uma arte de bem viver, de conviver da melhor forma possível com as pessoas, e também aí serve como uma ferramenta e um dos principais componentes do marketing pessoal. Então, por isso que é importante a gente dar uma atenção nisso, porque quando a gente considera a etiqueta corporativa, a gente passa a conviver melhor com as pessoas, ao mesmo tempo que a gente cuida da nossa imagem profissional, aí trazendo alguns benefícios. Exatamente. Então que fique, né, não é uma receita, a gente sempre brinca, né, José, não é uma receita de bolo que pegar aquilo, é isso e pronto. Isso tudo muito vai depender da cultura, vai depender da empresa, tem empresas que são muito mais formais, tem empresas que são muito mais informais. Então, assim, que fique aqui também uma ressalva para que as pessoas pensem, né, tenham esse olhar interno, esse olhar para a sua empresa, aonde você trabalha. Então lá vai ter teu código de conduta, então, as pessoas tendem a não ler, né, o código de conduta da empresa. Então, geralmente, né, se recebe esse código de conduta físico ou digital, hoje em dia é muito mais comum, no primeiro dia de trabalho, ali naquela semana de integração. Então, vale uma parada, uma leitura a respeito desse código de conduta, que ali também você já vai permeando, já vai entendendo como é que a empresa funciona. E claro, no dia a dia você vai percebendo também aquilo que está mais adequado a alguns padrões, mas nada também, algumas dicas que nós vamos trazer aqui hoje, vale esse olhar, esse repensar e ver se adequa à sua empresa, como eu falei, mas também de coisas que a gente nunca parou para pensar se a gente está fazendo, se a gente está, né, José, se a gente está adequado naquela postura, que tem muito a ver essa questão, essa postura profissional. Né? A gente precisa ter um cuidado aí, esse olhar cuidadoso com É, esse tema, né, José? não, eu acho perfeita a sua colocação, professora Ariana, porque olha, a gente realmente tem que buscar saber das etiquetas que a gente vai usar, que a gente vai aplicar no nosso dia a dia, que a gente vai cuidar delas com carinho, de acordo com a nossa realidade, conforme a professora Oriana acabou de comentar. Dá um exemplo aqui para vocês, tá? Uma agência de publicidade e propaganda, ela tem toda uma sinergia, uma dinâmica de trabalho, uma cultura organizacional, um clima organizacional diferente, por exemplo, de um escritório de advocacia, que é muito mais formal. Então aí você já começa a ver que nessas duas comparações, você já vai ter algumas alterações na etiqueta de acordo com a sua realidade. E não precisa só ficar nesses dois clássicos exemplos, né? Por exemplo, eu nos cursos de comércio exterior e negócios internacionais. Uh, os profissionais dessas áreas costumam ter contatos com pessoas de
outros países, às vezes vai ter contato com pessoas da China, da Rússia, da Argentina, Estados Unidos, da África do Sul e assim por diante. Então, aí você também vai ver uma alteração dessa etiqueta de uma forma muito drástica. Então, como a professora Ariana comentou, que foi perfeita essa colocação, a gente tem que olhar para dentro da empresa. E um lugar bom é dar uma olhada no código de conduta da empresa, que lá já tem muita coisa sintetizada. Já tem muita informação, né, que uma área que já pensou nisso, né, já trouxe essa ali já tem o que que a gente pode esperar da empresa e claro que ao longo do trabalho a gente vai percebendo, né, tendo essa percepção também como as coisas acontecem. José, eu acho que para a gente começar, a gente fez essa abertura, mas essa contextualização, mas eu acho que a gente pode começar com algumas dicas, né? Então, com Vamos, então. algumas aqui, algumas pitadinhas aqui para o pessoal Umas que entender cabem daquilo tudo que para a gente está praticamente falando, né? tudo, né? É. Vamos lá, Umas que começa aí. cabem O que para que tudo você que é acha que situação. a gente Vamos lá. pode começar? Pessoal, acho que isso vai depender se você está lidando com gente de outros países, de outras culturas, se é um escritório de advocacia, se é uma multinacional, se é um escritório de publicidade. Tomar cuidado com brincadeiras. A gente não está falando aqui que vocês precisam ser pessoas sérias, que não sorriem, que, né, não é sobre isso. O que a gente está falando é que existe aí uma diferença, a fronteira entre a brincadeira e a falta de respeito é tênue. Tá? Então, uma boa etiqueta corporativa, uma boa etiqueta no trabalho, é você tomar um pouco cuidado com brincadeira. Né? Você vai brincar com quem é mais próximo e saber até onde você pode ir. Então, a primeira coisa é tomar cuidado com isso. Não se você vê colegas, outras pessoas ali da sua empresa fazendo brincadeiras desapropriadas, não se envolva. Dependendo do caso, até é importante você acionar compliance, alguma coisa, porque, como eu disse, né, a fronteira é muito limiar, assim, é muito tênue a diferença, mas às vezes as pessoas se passam na mão, pesam na mão na hora de fazer brincadeira, o que é bem desagradável no ambiente de trabalho. Exatamente. Eu acho que o próximo que eu vou falar está muito associado a isso, porque às vezes a pessoa dá uma abertura, daí a pessoa acaba se passando, então acaba ficando uma coisa gera um desconforto, e você percebe isso que começa a virar, né, uma coisa muito maior. E dentro desse sentido, eu queria falar sobre manter um bom relacionamento. E aí vem aquela máxima: a gente não precisa gostar de todo mundo, a gente não precisa se dar bem com todo mundo, que é o que é muito natural, o que é normal dentro de uma empresa, mas a gente precisa ter um bom relacionamento, um bom trato com as pessoas, ter respeito, a gente precisa respeitar as pessoas vieram de formações pessoais, grupos familiares muito diferentes umas das outras, né? Eu e o professor José, a gente tem uma afinidade, a gente convive muito junto, mas mesmo assim, ainda temos, né, uma formação familiar diferente. Então, ainda que sejamos um pouco mais próximos nessa e temos coisas em comum, a gente precisa respeitar o que as pessoas pensam, como é que elas agem, né? Então, pensar naquela questão da brincadeira que o José falou, mas também pensar em respeitar os outros, respeitar e ter esse bom relacionamento. Então, promover um bom relacionamento no dia a dia, a gente sabe que às vezes é difícil, né? Temos muitos conflitos, a gente, num grupo muito grande, fica cada vez mais difícil, né? Conseguir estabelecer uma ordem, né? Um padrão do relacionamento. Às vezes é comum a gente ter um pouco de atrito com algumas pessoas, mas esse bom relacionamento com as pessoas e o respeito, aqui ressaltando essa questão do respeito, eu acho que já é bem importante, já é um meio caminho andado, né? O famoso meio caminho andado. Então, eu acho que fica Exato. aqui uma dica. E a gente tem momentos para tudo, todo mundo tem momentos, né? Momentos difíceis, de estresse. A gente fala muito, quem vê o José falando, sabe, já escutou a gente falando, essa questão de separar o pessoal do profissional fica muito mais difícil, está cada vez mais difícil. Né, as estruturas home office, híbridas, a gente traz muito o que é de nós, do nosso pessoal para dentro da empresa, não tem como. A gente, olha, não, eu, Oriana, sou agora eu, Oriana, né, e fora daqui, claro que nós temos posturas, nós estamos falando realmente da etiqueta, mas dentro disso tudo a gente tem que pensar que as pessoas também têm momentos, então talvez esse olhar, esse cuidado para esse bom relacionamento fica bem um alerta para todo mundo, né? Exato. Eu vou até fazer então, vou colocar um terceiro aqui, uma terceira
conduta aí dentro da etiqueta corporativa que vem a calhar e vem é um complemento a isso daí, que é a gente ter cuidado com o ambiente hostil de trabalho, tá? Cuidado tanto quando você está num ambiente hostil, quanto cuidado para você não se machucar, obviamente, quanto cuidado para você não fazer com que fomentar ele, fazer com que ele ganhe ainda mais força. Eu vou explicar melhor. É, no ambiente de trabalho, todo mundo sabe que às vezes tem prazo, a gente tem pressão, a gente tem uma série de desafios que a gente se envolve durante o nosso dia a dia no trabalho. Às vezes a gente fica estressado, às vezes nosso colega fica estressado, enfim, é normal, né? Isso acontece. Exigir que isso não aconteça não é real, a gente não estaria com o pé no chão. Agora, o que a gente tem que ter cuidado em situações como essa, até visando, né, um bom relacionamento e evitando, tomando cuidado com o ambiente hostil, é não transformar seu dia a dia num trabalho num toma lá da cá, sabe? Alguém foi grosseiro com você e você já revidar na hora, né? Claro, às vezes pode acontecer, mas não é o ideal. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a nossa imagem pessoal é também uma forma de se relacionar melhor, fazer com que o ambiente fique melhor. Então, essa questão do tomar lá da cá, de ter esse cuidado, essa atenção com ambientes hostis é muito importante, né? Porque realmente a gente vive numa correria, é pressão, é prazo, é tudo. Então, se você está tranquilo, de repente se envolver em alguma situação meio hostil, não dê continuidade a isso. Seja aquele cara cabeça fria, que deixa abaixar, porque dali 2, 3 dias, nada disso mais vai ter feito sentido. Perfeito, José. Acho que a gente está amarrando muito bem, né, Uhum. essas questões da etiqueta. E aí eu quero fazer, e aí falando que a gente está amarrando, mas eu vou quebrar um pouco, mas falando de uma questão bem interessante também sobre o se vestir. É muito comum as pessoas terem dúvida o tempo todo, como é que eu vou me vestir, como é que eu vou vestir corretamente, o que, que é adequado para aquela empresa. Quando nós começamos aqui hoje o programa falando esse olhar, né, você precisa olhar para a empresa e ver como é que ela se adequa, porque eu já falaria, o menos é sempre mais. Então, tentar trabalhar ter um dress code aí um pouco mais tranquilo, neutro, seria um pouco mais interessante. Mas tem empresas que é super perfeito você trabalhar com, sei lá, camiseta e bermuda. Tem empresas que já vão ter no código de conduta, que não é permitido trabalhar de bermuda. Então, essas questões, essas regras de vestimenta, se não é formalizado na sua empresa, se não está escrito, a sua empresa nem tem um código de conduta, não está escrito, ou enfim, opte pelo menos é mais. Então, evitar aquela questão de roupas justas, isso vale para homens e mulheres, independente. As mulheres, claro, nós temos a questão do decote. Então, tentar trabalhar e pensar aquilo que também você fica mais confortável. Então, aquilo, poxa, será que um decote o tempo todo, Oriana, vou ficar confortável em trabalhar, em me abaixar, em fazer algumas coisas? Então, essa questão, eu não preciso necessariamente, dentro da minha empresa, trabalhar com aquela roupa toda formal, aquela, né, camisa, calça social, sapato alto, enfim. Mas foi como o professor José falou, escritório de advocacia, né, pessoal que vai para as audiências, para os fóruns, então é uma necessidade de uma vestimenta um pouco mais formal, totalmente formal, na verdade, né? Então, assim, esse olhar para dentro, esse olhar também no caminhar, né, durante o trabalho, a hora que você fizer a integração, provavelmente alguém vai falar, o pessoal da RH vai sugerir, vai fazer recomendações, mas também perceber como é que as pessoas trabalham, como é que essa vestimenta está acontecendo ali durante o trabalho, durante o dia a dia. Mas um cuidado sempre é bom. Né? Na dúvida, fala assim, será que eu estou na dúvida de usar? Então não usa. Na dúvida não usa. Eu acho que é mais fácil, né? De prática, acho que a gente já pensar dessa forma. E aí, com o tempo, eu acho que fica muito mais natural, fica muito mais confortável você, isso aqui tá perfeito, e já ter ali as suas roupas adequadas para o dia a dia, né? E claro que o pessoal de home office sai um pouco na frente, que só tem que se vestir daqui para cima, né? Eu e o José também, a gente está vestido daqui para cima. Não que nós estejamos pelados embaixo, né? Vestidos mais adequadamente, vamos consertar essa frase, né? Mas a gente pode estar, de repente, de chinelinho, estou de pantufa hoje, mas ter essa questão em cima, mas também é um pensar, o pessoal aí que trabalha de casa, tá mais em casa, mas também um cuidado para, né, ter, claro, vamos estender um pouquinho mais essa conversa em questão aparência, né?
você não saiu de casa, mas pelo menos vamos pentear o cabelo, né, gente? Vamos entrar numa reunião. A gente não pode esquecer dessa questão, ainda que também é algo que precisa ser pensado por todo mundo. Para quem está presencial, isso acaba ficando mais natural, né? Acordar, pentear o cabelo, dar uma arrumada. Mas para o pessoal do home office fica essa dica também. Então, não deixem de se cuidar um pouco no visual, porque é totalmente desagradável quando você está com a câmera desligada, alguém fala, abre a câmera aí, você fala, ai meu Deus, mas eu não ia abrir minha câmera, né? E acontece, eu garanto que vocês aí, alguém já percebeu, um dia já aconteceu comigo, então fica essa dica, né, José? Essa dica é bem importante e até um pouco divertida, né? A gente tem que ter esse cuidado, pessoal. A gente tem que saber qual é o nosso ambiente, para quem a gente está falando e se adequar a ele. Então eu vou dar E o que uma que nós continuidade temos de aqui. próximo aí? Vamos falar sobre respeito à equipe, tá? Não importa se você é líder ou você é liderado, todo mundo, ou quase todo mundo, trabalha em equipe, né? É, então a gente tem que ter respeito à equipe. E quando eu falo em respeito, eu quero alocar essa etiqueta muito especificamente. Eu quero dizer assim, você respeitar a ideia das pessoas, a contribuição das pessoas. Sobre respeitar, de dar bom dia, boa tarde, você ser uma pessoa cordial, enfim, isso acho que a gente nem vai tocar porque é muito básico, tá? Mas às vezes, mesmo quando a gente é muito cordial, falo assim, a gente genérico, tá, pessoal? Para não falar eu, você, enfim. É, às vezes a gente acaba subestimando nossos colegas de trabalho numa reunião, por exemplo. Né? Alguém quer dar alguma contribuição, quer falar seu ponto de vista, e a gente é muito cordial com aquela pessoa, muito legal, mas a gente não tem escuta. Né? Então a gente não para ver o que aquela pessoa está falando de fato. Né? Então é esse tipo de respeito, esse respeito que eu quis alocar dentro desse contexto. Porque no ambiente de trabalho, todo mundo vai estar lá contribuindo, ninguém vai ou ninguém deveria fazer só aquele arroz com feijão, né? A gente se depara com problemas e todo mundo quer trazer soluções, e o ideal é que a gente veja vários olhares sobre da sua equipe, porque sempre alguém vai ter algo para contribuir que ainda não foi pensado pelo coletivo. Então esse respeito é bem importante. É, isso facilita a convivência entre as pessoas. Quem respeita, né, tem essa escuta com a ideia, com o posicionamento do próximo, ajuda a criar um ambiente mais confortável para todo mundo e também aí demonstra que você é uma pessoa diferente da maioria, que muitas pessoas acabam não levando isso em consideração. Com certeza. E mesmo que você faça tudo isso, ainda teremos problemas, ainda teremos conflitos, teremos atritos, como a gente comentou logo no início. E, por fim, claro que nós poderíamos ficar aqui num papo gigantesco, longuíssimo, falando de milhões e golhões de etiquetas, mas claro que não é estender nem esgotar o assunto, mas a ideia é pincelar mesmo e trazer alguns aspectos que talvez você não tenha pensado. O último que eu queria trazer hoje é sobre essa solução de conflitos. Tem gente que diz que essa solução está muito associada também àquela questão da inteligência emocional, que a gente tem que ter aquela inteligência emocional. Nós já falamos aqui, já trouxemos o professor José para falar sobre soft skills, está muito associado a isso, mas de repente você ser o solucionador. Então vamos resolver, né? Então eu vou ser a pessoa que vou lá e tenho esse perfil de solucionar conflitos dentro da empresa. Eu acho que isso eles vão surgir, não é inevitável. Mas como é que a gente olha para isso e como é que a gente resolve? Então, já trouxe o conflito e já podemos trazer a solução disso tudo. Então, eu acho que o ambiente fica mais leve, fica mais confortável para todo mundo. Aquela questão puxando o gancho lá sobre o bom relacionamento no ambiente de trabalho. Eu acho que tudo isso, ser esse apaziguador de tudo isso e também um solucionador desses conflitos é algo característico de alguém que tem uma inteligência emocional também bem evoluída, bem desenvolvida. Então, e isso é com o tempo. Isso a gente vai aprendendo no dia a dia, no calma, vamos pensar, naquele sempre na hora que acontece, daquele estouro, todo mundo fica com a cabeça quente, mas ser essa pessoa que, calma, vamos pensar. E a gente precisa, às vezes, isso, né? Às vezes não, o tempo todo, né? Então, ter isso já muito bem desenvolvido é bem bacana, né, José? Eu não sei se você queria falar mais de algum, né?
a gente tô encurtando um pouco o tema para a gente não passar muito do horário no nosso tempo aqui de programa, que vocês sabem que é sempre muito curto, mas sempre com muita informação e passa tão rápido, né, José? E Exato. mais que essas dicas que a gente trouxe hoje vale para qualquer empresa, vale para empresas pequenas, empresas grandes, multinacionais, que nem o José é do comércio exterior, das relações internacionais, mas também em adequar tudo aquilo que a gente trouxe para você hoje da realidade da sua empresa, né, José? Exato, eu acho que quando você ficar em dúvida com alguma coisa, sempre pergunte se a tua ação, aquilo que você vai fazer, ela vai propiciar um ambiente melhor. Então, se a resposta for sim, você é certeza que você vai estar tendo aí uma conduta, uma etiqueta corporativa, uma etiqueta no trabalho adequada. Com certeza. Aqui a gente poderia destacar também, a gente comentou ali rapidamente sobre a questão de reuniões, teria questões infinitas sobre reuniões, como se portar em reuniões, em e-mails também, essa etiqueta de e-mails aí, o pessoal fica meio perdido no responder a todos, responde só para a pessoa, e às vezes tem um monte de gente copiada naquele e-mail, você vai lá e responde um ok para todo mundo, e aí começa gerar aquele volume. Então, aquele Avalanche, olhar, aquele né? pensamento. Nossa, e vai, aquele negócio, e você começa a tua caixa, né, enchendo. Então, esse olhar no e-mail também, como é, será que todo mundo precisa saber? Não, eu sou a pessoa, o remetente que me encaminhou. Ou o contrário também é verdadeiro. Uma série de pessoas estão copiadas e precisariam estar copiadas naquele e-mail e a pessoa vai lá e responde só para você. A pessoa vai lá e responde só para você. E você, toda Uhum. vez que você responde essa pessoa, você coloca todo mundo em cópia. Então, fica gerando, né, aquela informação truncada que a gente costuma dizer, né? Que está muito associada à É, comunicação, exato. Fala, fala, fala. E se você for ver, né, nesse exemplo, é, se você vai lá, né, recebeu aquela mensagem, por exemplo, de Feliz Natal que foi disparada para a empresa inteira. Se você responde ali para todo mundo, vai lá, dos 100, 200, 300 pessoas vão receber a sua mensagem, certo? Agora imagine se todo mundo começa a responder, as 200, 300 pessoas. A avalanche que isso vira, né? E daí aquela pergunta, né? A minha ação, o que eu vou fazer, vai trazer conforto, bem-estar, vai deixar o clima agradável? Se a resposta é sim, você está no caminho certo da etiqueta corporativa. Se a sua resposta é não, dá para repensar, de repente. De repente, responde para aquela pessoa que te mandou e-mail, né? E fora e-mail, né? Como a gente falou, são tantas as ocasiões, são tantas situações. É festa de trabalho, a pessoa não pode dar uma exagerada ali na E bebida, agora é muito porque, propício, né? As festas da firma né, a gente acontecendo. tem um monte acontecendo, então tem que ter. É um momento para a gente se divertir, é um momento para se divertir, mas eu tenho que pensar: o que eu vou fazer vai fazer com que as pessoas, né, propiciar um bem-estar para as pessoas ali? Não, então não faça. Exatamente. Bom, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu queria agradecer ao professor José por estar aqui com a gente hoje mais uma vez, sempre agregando e trazendo muito conhecimento para vocês. E convidar a todos para acessarem o nosso site, o ninter.com. Nós temos a aba lá pós-graduação, vários cursos na diversas áreas, são 20 áreas, mais precisamente, mais de 200 cursos distribuídos entre essas 20 áreas. Então, fica o nosso convite, professor José. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Eu que lhe agradeço, professora Oriana, agradeço ao pessoal, a equipe da TV Profissão, a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer, eu adoro falar sobre esses assuntos. Vocês podem contar comigo sempre. E até o próximo programa. Até!